Olá a todos! Hoje nós vamos tratar de 6 vistas ortográficas. Antes, a gente havia tratado a respeito das 3 vistas ortográficas principais: vista frontal, lateral esquerda e vista superior. Agora a gente vai pensar em peças que demandariam mais vistas, né? Pensando aí, então, em até 6 vistas ortográficas, por exemplo. Só que para a gente falar desse assunto, a gente tem que recapitular a origem das 3 vistas principais, porque é uma sequência, simplesmente, do que a gente já viu até então. Então, a gente tem aí o primeiro diedro, com os 3 planos: plano vertical, plano horizontal e plano de perfil. Se a gente tem 3 planos, 3 vistas principais. Lembrando que a nossa projeção é no primeiro diedro, e a planificação dos planos vai conformar a épura, né? E também, né, agora a gente tem que pensar, para a gente ter, né, mais vistas a respeito de uma peça, a gente tem que ver qual é a necessidade dessa quantidade de vistas, né? Aqui a gente vai colocar essas 6 vistas. Mas vamos recapitular, então, com calma, uma projeção aí básica nesses 3 planos. Vou desenhar aqui no meio uma peça, tá? Uma peça básica, apenas para a gente poder visualizar como que se daria esse procedimento de realizar 6 vistas ortográficas. Então, aqui a gente tem uma pecinha com recorte básico e tal. Tá aí no primeiro diedro. A partir desse ponto de vista projetado no plano vertical, a gente tem a vista frontal. A partir agora do outro ponto de vista projetado no plano de perfil, a gente tem a vista lateral esquerda. E olhando de cima para baixo, no plano horizontal, a vista superior. Então, aí, inevitavelmente, a gente já tem a projeção das 3 vistas. Se a gente quiser pensar nas 6 vistas, imagina que a gente vai fechar essa caixa. A gente já tinha 3 planos e agora incluímos mais outros 3, né? Então, a gente tinha aquele pensamento para gerar as 3 principais. E agora, a gente vai pensar nas outras, né? De baixo para cima, por exemplo, a gente vai ter a projeção da vista inferior projetada nesse novo plano que a gente acabou de criar, que está acima, né, como se fosse a tampa dessa caixa. Então, a vista inferior vai estar projetada ali. Agora, lá pela outra lateral, projetada nesse plano que está sendo reforçado agora, vai estar projetada a vista lateral direita. E, por fim, a parte de trás da peça, né? A gente projetou a frontal, agora a gente quer justamente as costas da peça. Ela vai estar projetada nesse plano que está sendo demarcado agora, que vai ser nada mais, nada menos do que a vista posterior, tá? Que é a vista de trás. Beleza. E aí, a gente pensando na planificação disso tudo, vai gerar uma conformação aí em épura, assim como era nas 3 vistas ortográficas. Então, vamos pensar na planificação agora como se fosse uma caixa, né? Um cubinho aí se desfazendo. E todo mundo aí que já fez algum brinquedinho que teve que montar uma caixinha, viu que mais ou menos o desenho dessa caixinha planificado, que você ia recortar para depois montar a caixinha, era mais ou menos isso aí, tá? Então, aqui destacado em azul, nós temos as 3 posições das vistas principais, que são aquelas 3: frontal, lateral esquerda e vista superior. Agora, do lado, né, as outras 3 posições que sobraram aí, pelo rebatimento, a esquerda da vista frontal vai ficar a projeção da vista lateral direita. E a vista posterior, na verdade, ela pode ser colocada em qualquer uma dessas posições, em cima da inferior, do lado da lateral direita, ou onde eu coloquei, né? Do lado da lateral esquerda. Então, a posição da vista inferior ficou acima da frontal e a vista lateral direita à esquerda da frontal. Então, pegando a frontal como uma referência básica para a construção das outras vistas, é importante que a gente sempre mantenha o alinhamento, tá, entre todas essas vistas. A gente vai manter o que a gente já fazia para as 3 vistas principais, a gente vai continuar mantendo para as 6 vistas ortográficas, tá? Então, mantendo também a relação entre comprimento, altura e largura e o distanciamento entre as vistas, demarcando aí a posição fixa de cada uma.
Então, está sendo colorido aí em laranja, né, o destaque de quais seriam essas posições e onde ficariam essas vistas. Lembrando, então, sempre de alinhar para poder manter a proporção das medidas de comprimento, altura e largura. Uma coisa que eu sempre falo em sala de aula é que o que se vê em uma vista é invisível em outra vista. Então, que fique claro que, por exemplo, o que eu estou representando na vista frontal, o que é visível na frontal, vai ser invisível na vista posterior. E a gente vai ter um exemplo mais claro disso agora que a gente vai realmente desenhar, a partir dessa volumetria, dessa pecinha aí, na parte inicial dessa aula, as 6 vistas ortográficas dela, usando aquele raciocínio lá. Então, vamos lá. Observando aí, né, e antes de começar, eu vou até pegar a lapiseira para poder fazer um desenho que se aproxime com a execução do que vocês vão fazer em exercício, né, quando vocês estiverem executando as vistas de um projeto e tal. Então, primeiro eu gosto de demarcar as posições para ver se inclusive vai caber na folha. Pronto, já demarquei aí os 6 espaços e vou começar pela minha vista frontal. A vista frontal tem esse plano mais à frente e tem aquele recuo lá na parte de cima, né? Mais recuado lá para cima. Beleza. Olhando a vista lateral esquerda é onde eu identifico melhor o formato do recorte. Então, eu sigo o alinhamento ali do que eu já coloquei na frontal, de altura, e vou analisando as proporções. E a vista superior, também analiso as proporções e executo aí a visibilidade daqueles também 2 planos que têm alturas diferentes sendo olhados de cima. Então, eles são separados aí por uma linha. Ah lá, pronto, beleza. A partir da execução das 3 principais, agora eu vou partir para as outras, né? E lembrando sempre aquela situação contrária, né? Então, o que eu vi na superior, na inferior vai aparecer como não visível e de uma forma espelhada, né? Então, olha só como é que está espelhado, por exemplo, a vista lateral esquerda da vista lateral direita. Elas são iguais em tese, mas elas estão espelhadas por conta do rebatimento dos planos. A vista posterior, o que eu vejo na frontal, ficou invisível na posterior. Eu vou destacar aqui em preto com canetinha para poder ficar uma visibilidade melhor nesse vídeo. Mas vocês vão continuar destacando os desenhos apenas com a própria lapiseira, né? Fazer aquele tracinho leve na hora que estiver nas linhas de construção e definindo os desenhos. E, por fim, apagar todas as linhas de construção. Que aí vocês vão ver que a hora que eu apagar essas linhas de construção do diedro aí, o desenho vai ficar muito mais limpo. Então, observa uma vista espelhada em relação à outra. A frontal espelhada em relação à posterior, lateral direito espelhada em relação à lateral esquerda e a inferior espelhada em relação à superior. Tendo aí a frontal como essa referência inicial. Ó, agora apagando, vai tremer um pouquinho a câmera aqui, porque ela tá em cima da minha mesa também. Mas beleza, vamos que vamos. O desenho fica outro, fica limpo, né? E tudo bem, gente, desenho à mão livre tem essas imperfeições, também eu tô executando de uma forma didática aqui, me perdoem aí o traço torto também, né, que todo mundo diz. Bom, e aí vem essa questão que está sendo colocada. A cotagem, como é que ela vai funcionar nas 6 vistas ortográficas? Igualzinho como eram nas 3 vistas, a gente vai continuar não cotando arestas não visíveis, não pode colocar a cota em linha tracejada. Vai continuar distribuindo a cota aonde melhor estiver identificado o elemento que está sendo cotado, um recorte, por exemplo. Pode ser que tenham vistas que não vão ter cotas, e tudo bem, não tem problema, tá? Então, nada muda, fica a mesma coisa mesmo, viu? Então, recapitulando aí o que foi dado, a gente tem que imaginar, então, como um objeto dentro de uma caixinha, né, um cubo, para poder produzir as 6 vistas ortográficas, uma vez que estamos pensando em 6 planos de projeção, né? Então, estão aí as posições em épura, alinhadas, mantendo proporção de comprimento, de altura e de largura,
viu? Tem que ficar muito atento em relação a isso, beleza? Lembrando aí da questão de uma ser oposta em relação à outra, né? Frontal com a posterior, inferior com a superior e lateral direita